Num dos vídeos anteriores, nós falamos do prejuízo de quem usa maconha para o concepto, para o bebê. Será que a maconha também faz mal para o coração? Quem vai nos responder é o Dr. Gentil Barreira. Ele é cardiologista, atua no setor de hemodinâmica do Hospital Universitário Walter Cantídio. Além disso, o Dr. Gentil é presidente da Sociedade Norte e Nordeste de Cardiologia. Por favor, Dr. Gentil. Olá, meu nome é Gentil Barreira, sou médico cardiologista clínico e intervencionista. A pedido do professor Ricardo Pereira, irei fazer algumas considerações sobre o uso da cannabis, também conhecida como maconha, e sua relação com doenças cardiovasculares. As atitudes da sociedade têm mudado em relação à cannabis, incluindo a consideração de sua utilidade terapêutica, levaram a alterações nas regulamentações e maior acesso tanto nos Estados Unidos como em todo o mundo. Dessa forma, há maior interesse nos efeitos a longo prazo do consumo da maconha, incluindo preocupações com os potenciais efeitos deletérios e sua relação entre consumo e doenças cardiovasculares. O THC, ou tetraidrocannabinol, é um dos muitos canabinoides encontrados na cannabis. É o principal composto psicoativo encontrado na maconha e tem uma relação complexa com o sistema endocannabinoide. O canabinol, canabidiol ou CBD é outro canabinoide encontrado na planta da cannabis. Ao contrário do THC, o CBD não é psicoativo, o que significa que não produz o contentamento esperado. No entanto, o CBD tem uma variedade de possíveis aplicações terapêuticas, incluindo a redução da ansiedade, manejo da dor e a redução do limiar de convulsões em certas patologias. Os efeitos cardiovasculares são mediados através dos receptores canabinoides. A ativação do receptor canabinoide 1R tem sido associada a mecanismos relacionados a doenças cardiometabólicas, incluindo efeitos pró-aterogênicos e pró-fibróticos. Contudo, a ativação do receptor canabinoide 2R mostrou efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. Efeitos agudos dose-dependente incluem aumento na frequência cardíaca e contratividade, elevações na demanda miocárdica de oxigênio e alterações na resistência vascular e na pressão arterial. Estudos epidemiológicos que investigam a relação entre o uso de cannabis e infarto agudo do miocárdio produziram resultados conflitantes, dependendo do desenho do estudo, da população e da medida de exposição à maconha. Mais especificamente, estudos transversais encontraram associações com infarto agudo do miocárdio, doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral e mortalidade por doença cardiovascular, enquanto estudos longitudinais não mostraram nenhuma associação com esses resultados. Uma publicação deste ano no Jornal Americano de Cardiologia, baseada em dados transversais da Pesquisa Nacional de Exames de Saúde e Nutrição, realizada entre 2009 e 2018, com 9.769 pessoas com idade variando entre 35 a 59 anos, analisou a correlação entre infarto e o uso mensal de cannabis. O relato de infarto ocorreu em 2,1% de todos os entrevistados e em 3,2% dos que relataram histórico do uso mensal de cannabis. Após uma análise multivariada ajustada, não se encontrou uma relação entre o uso de cannabis e infarto agudo do miocárdio diagnosticado por um médico. Um outro estudo, publicado no Jornal da Associação Médica Canadense, teve a finalidade de avaliar a associação entre o uso recente de cannabis e história de infarto agudo do miocárdio em adultos jovens, com idade variando entre 18 a 44 anos. Foi analisada a associação entre qualquer uso recente de cannabis e histórico de infarto, usando um modelo de regressão logística ponderada que ajustou fatores demográficos, fatores socioeconômicos, comportamentos relacionados à saúde, uso concomitante de substância e outras comorbidades.
Também foi avaliado essa associação após estratificação por frequência de uso e por método primário de consumo. Entre os 33.173 jovens adultos, 4.610 dos entrevistados relataram o uso recente de cannabis, sendo o antecedente de infarto mais frequente entre os usuários recentes quando comparado em relação aos não usuários. A história de infarto também foi associada ao uso de maconha consumida no fumo mais de 4 vezes por mês. Uma outra publicação, baseada em uma revisão sistemática da literatura, que incluiu relatos de casos, séries de casos e cartas ao editor, totalizando 46 estudos, identificou 62 pacientes com infarto e uso de maconha. A média de idade nesta publicação foi de 27 anos, com predomínio do sexo masculino. Cerca de 3,7 gramas de maconha foram usados em médias por 9,7 anos pelos pacientes. Dos casos que relataram o início dos sintomas de infarto, o tempo médio foi de até 5 horas após o último uso da maconha. Os achados angiográficos foram normais em 36,8% dos casos. Em 42,1% dos entrevistados, a artéria coronária descendente anterior estava ocluída, tornando-a a artéria mais comumente envolvida, seguida pela artéria coronária direita em cerca de 10% dos casos. As complicações incluíram acidente vascular cerebral, cardioembólico e 7 mortes foram relatadas. Com a legalização da maconha para fins medicinais e uso recreativo em muitos países, os médicos devem estar alertas para a possibilidade que o uso da cannabis ou de seus potentes análogos sintéticos possam de alguma forma contribuir para eventos e patologias cardiovasculares graves. Um grande abraço a todos. Agradecemos ao Dr. Gentil, que falou sobre o uso da maconha e o coração. No próximo vídeo vamos falar sobre medicina paliativa. Você conhece essa especialidade? Então aguarde.